capítulo 11, e a vida continua, Ernesto Fantini. Chegada a vez de Ernesto, que tomou a poltrona analisando algo desconcertado, o instrutor formulou as explicações anteriores, solicitou-lhe articular perguntas e acendeu o espelho de gravação. Fantini, um tanto mais à vontade, iniciou o interrogatório. Posso falar como se tivesse realmente morto, como me fazem crer? O mentor sorriu ao escutar aquela frase de materialista inteligente e objurgou sem aspereza. Fale tudo o que deseje, na convicção de que a teoria de como se está longe agora de nós. Estamos efetivamente desencarnados, encontrando a nós mesmos. Instrutor, se deixei meu corpo na terra, sem lembrar-me disso, não é o caso de ter voltado ao ambiente natural do espírito, com a obrigação de retomar a memória do tempo em que vivia na condição de espírito livre, antes de envergar entre homens o corpo de que me desfiz? Por que motivo isso não acontece? Então, olha lá o que o Ernesto está perguntando, né? Se de fato eu desencarnei, não seria justo ou não seria mais coerente que eu já, quando adentrasse a esse mundo, embora meu corpo está morto, não era para mim já retomar a consciência de imediato? Não era para mim já acessar consciências de quando eu aqui me encontrava antes de ter ido à Terra? Né? E olha lá o que o instrutor responde. A existência no carro físico, além de ser um estágio para aprendizagem ou cura, resgate ou tarefa específica, é igualmente um longo mergulho no condicionamento magnético, em que agimos no mundo e induzimos ao que nos cabe fazer. O livre-arbítrio na esfera da consciência permanece vivo e intocado, porquanto em quaisquer posições, a criatura encarnada é independente para escolher os próprios rumos. No entanto, as demais potências da alma, no período de encarnação, jazem orientadas na direção desse ou daquele trabalho, segundo os propósitos que tenham assumido ou que tenha sido constrangido a assumir. Isso determina o obscurecimento das memórias pregressas, que, aliás, não é senão um fenômeno temporário, mais ou menos curto ou longo, conforme o grau de evolução que tenhamos atingido. Né? Então, aí ele fala, olha, Ernesto, quando você estava lá no corpo físico, né? Você foi para o corpo físico para um aprendizado, né? Quando você retorna à sua origem, que é aqui no mundo espiritual, é natural que por um período, seja esse período longo ou curto, isso aí vai depender de cada um, né? Vai depender do entendimento que cada um tem, ou tinha, ou foi levando, né? É que vai fazer com que você vá recobrando a sua memória. Teríamos sofrido, enquanto no plano físico, uma dilatada hipnose? Ele está dizendo o seguinte, olha, quando eu volto, né? Quando eu saí lá do mundo terreno e vi parar aqui onde eu estou no mundo espiritual, eu sofri um certo tipo de hipnose? E ele fala, até certo ponto sim. A passagem pelo claustro materno, o novo nome escolhido pelos familiares, os 7 anos de semi-inconsciência no ambiente fluídico dos pais, a recapitulação da meninice, o retorno à juventude e os problemas da madureza, com as responsabilidades e compromissos consequentes, estruturam em nós a individualidade eterna, uma personalidade nova que incorporamos ao nosso patrimônio de experiências. É compreensível que no espaço de tempo que nos sucede imediatamente a desencarnação, a memória profunda esteja ainda hermeticamente trancada nos porões do ser. Isto, porém, é francamente transitório. Gradativamente reaveremos o domínio das nossas reminiscências.
O Senhor quer explicar que nessa cidade sou ainda Ernesto Fantini, a personalidade humana com o nome que me foi imposto na existência que deixei, largando o estudo de minhas memórias anteriores para depois? Perfeitamente, né? Então, ele fala para ele, o mentor lá fala para ele o seguinte: olha, quando você foi para a Terra, né? Você aí adentrou-se um novo corpo, passou por experiências, né? E por você ter passado por essas experiências desde lá, né? Quando você reencarnou, quando você passou aí os 7 anos, quando ele fala que esses 7 anos de semi-inconsciência, é porque a gente sabe que a criança até os 7 anos, né? Ela tá ali tramitando dentro o quê? Da consciência, da evolução moral e dos ensinamentos e entendimento da mãe, né? Então, por isso é muito importante, né? E olha aí, mais uma vez, a mãe figurando um papel muito importante. Por isso que é muito comum, às vezes, quando a criança é menor de 7 anos, né? Às vezes a mãe tá com determinados problemas, embora ela não expressa esses problemas, mas aqueles problemas que não estão resolvidos dentro dela, acaba por atingir a criança, né? Então, às vezes a criança fica mais agitada, às vezes a criança está tendo determinado tipo de comportamento que você não sabe o porquê desse comportamento, né? Mas é porque ela está conseguindo, nesse estado de semi-inconsciência, ela está captando aquilo, a energia que a mãe está, sobretudo, exalando, né? Então veja aí a grande importância que não tem as mães e o quão precisa de estrutura, né? Não só terrena, mas de estrutura psicológica, moral e espiritual, para que a gente possa aí, né, dar um suporte, abrir um caminho de mais entendimento e luz para que nossos filhos possam trilhar o melhor caminho, né? E aí Ernesto fala para ele, olha, ele fala para Ernesto o seguinte, né, que é compreensível que esse espaço de tempo que vive criança, né, não sai desse sem inconsciência, né, vira um adolescente, vira um adulto, passa, né, por tantas coisas tantos problemas que vai nos amadurecer aqui na Terra. Então é muito compreensível que ao voltarmos para nossa origem, né, e ele fala que é compreensível que no espaço de tempo que nos sucede imediatamente a desencarnação, a memória profunda esteja ainda hermeticamente trancada, né? A gente passou lá pelo corredor do esquecimento para que nós pudéssemos chegar aqui, né, com as nossas páginas em branco, escrevesse novamente a nossa história, nós somos remetidos para lá e aquela memória que um dia ficou lá no corredor do esquecimento, ela vai retomar, ela só está no nosso inconsciente, e que isso é temporário, né? E o Ernesto pergunta para ele o seguinte, se ele poderia dizer que ele ainda era o Ernesto Fantini, se ainda ele tinha as mesmas personalidades, né? Com as mesmas existências e as coisas que lhe foram impostas, né, na vida dele aí, na Terra, né, na existência que ele deixou, né? Aí ele fala, é a mesma coisa de eu ter largado o estudo das minhas memórias anteriores para depois, né? E ele fala perfeitamente, né? Por hora você vai levando aquela memória terrena, mas aos poucos você vai recobrando as outras memórias. E ele fala, né, perfeitamente. Cada um de nós permanece aqui em núcleos de trabalho e renovação, na vizinhança do plano físico, sob a mesma ficha de identificação, através da qual éramos conhecidos nela. Então, ou seja, né, você chega no mundo espiritual com a mesma identificação que você tem aqui na Terra, né? Então, olha aí a importância, né, dos dados, né? Quem é fulano? Não, fulano é um espírito que chegou na Terra data tal, teve tais vivências e em data tal regressou,
né? Porque nós continuamos de onde nós paramos, né? Então, para que nós possamos ser reconhecidos do outro lado, nós também temos os nossos mesmos nomes, né? É questão de nós fazer o quê? Raciocinar. Pensarmos o seguinte: quando eu chegar do outro lado e reencontrar o meu ente, eu vou chamar ele de quê? Do nome ao qual eu o conheço, né? Isso é óbvio. Se ele tem outros nomes, se eu estive com ele em outras reencarnações, por hora, né, está guardado. Quando eu começo a recobrar a minha consciência, que eu começo a ter ciência do meu passado, aí sim eu vou conseguir, né, também identificar, talvez por outros nomes. Mas por hora é o mesmo nome que nós aí conhecemos um dia. E geralmente é o último nome, a última forma, né? É que o outro vai se apresentar, né? Ah, mas o outro reencarnou, eu já tenho 2 encarnações que eu tô aqui, ele não me conhece dessa última, mas no momento oportuno, você vai apresentar para ele da mesma forma da época em que vocês se conheceram, tá? Tá travado, gente? Me dá um retorno, por favor. A Cris tá dizendo que tá travado. Gente, que tá um calor, meu filho. Dani disse que lá tá bom. Então vamos prosseguir, né? Então, cadê? Cada um de nós permanece aqui em núcleos de trabalho e renovação, na vizinhança do plano físico, sobre a mesma ficha de identificação através da qual éramos conhecidos nela. Até que nos promovamos por merecimento próprio a círculos mais altos e sublimação, que dar-nos-emos entre a espiritualidade superior e o estágio físico, operando no aperfeiçoamento pessoal da internação no berço, a liberação para a vida espiritual e regressando da liberdade na vida espiritual, a nova segregação no berço. Entendeu? Então ele fala para o Ernesto o seguinte: olha, a gente, além de continuar de onde nós paramos, né? Então, à medida que você começar a alcançar, ele fala aqui em círculos mais altos de sublimação, né? Então, o que é isso? À medida que o nosso entendimento avança, cresce, sobe, né? A gente, então, por merecimento, né? Ou seja, eu tenho entendimento para receber, né? Talvez aí uma carga negativa ou positiva que vai vir, né? Eu tenho maturidade para receber tudo isso, então é que a gente terá aí, né? Esses esclarecimentos. E ele fala o seguinte, né? Cadê? Operando no aperfeiçoamento pessoal da internação no berço à libertação para a vida espiritual. Então ele fala o seguinte, né? A gente, desde o berço até quando a gente chega lá, a gente aperfeiçoa, né? Mas ainda assim a gente precisa aperfeiçoar um pouco mais para que a gente possa então ir recobrando de forma gradual as nossas outras existências. Aqui somos então examinados pelo que fomos nas ações praticadas no tempo de retaguarda até mais próximo de nós? Isto, somos como éramos na ficha individual até que a circunstância nos indique nova imersão no corpo carnal como recurso inevitável aos objetivos de burilamento a que todos visamos nas lides da vida eterna. Então, o que ele quis dizer aqui, gente? Ele disse o seguinte, olha, a gente reencarna, vai para a Terra, tem aí os nossos aprendizados, a gente passa por determinadas situações, voltamos ao mundo espiritual, ainda precisamos de entendimento para poder conseguir receber tudo aquilo que nós precisamos quanto respostas para nós mesmos.
nós precisamos trabalhar nesse sentido, evoluir, para que a partir daí nós possamos novamente regressar à Terra. Quando ele fala Terra, ele fala nova imersão no corpo carnal. Esse corpo carnal, ele aqui a gente pode abrir um parênteses, né? Não é somente um corpo carnal terreno, porque a gente sabe das possibilidades de reencarnação em outros planetas e está cada vez mais vívido isso pra gente, né? Então a gente vem, retorna, cresce, pega as respostas que precisa e no momento oportuno, naquele momento que fala assim, não, agora eu não tenho como mais crescer aqui dessa forma em que eu me encontro. Eu preciso de um corpo carnal, de um corpo físico, para eu passar por determinadas experiências, reparar o que eu precisar reparar, talvez, né? A gente caminha aí para não mais reparação, mas cada vez mais aprendizado, né? E então, a partir daí, eu conseguir me evoluir um pouco, retornar de novo, crescer, voltar novamente e aí sucessivas vezes, né? Quanto forem necessários para o nosso crescimento, até que nós possamos, então, estarmos lá do lado, né? De Jesus Cristo. Então, ele fala que todos nós a gente vem com o objetivo de burilamento, é que todos nós precisamos, né? Que nós temos as nossas lides, né? E essas lides vão aí para uma vida eterna. Nós temos as nossas guerras, né? Entre nós mesmos, que nós precisamos sanar para que nós possamos, então, continuar. E ele pergunta, né? Somos quais éramos em tudo, até mesmo na sinalização morfológica? E ele responde, não tanto. Quaisquer sinais morfológicos se modificam na pauta das ordenações mentais. Isto ocorre habitualmente na própria terra dos homens, quando a ciência, sem maiores dificuldades, modifica os implementos da máquina genésica da criatura de acordo com os impulsos psicológicos que a criatura apresente, harmonizando o binômio corpo-alma. Além disso, não nos será lícito esquecer os serviços multiformes da plástica cirúrgica que consegue efetuar prodígios no envoltório carnal das pessoas quando essas pessoas mereçam as melhores com que a ciência terrestre lhes acende, generosa e otimista. Né? Então ele fala aqui, né, que tudo que a gente passar, né, ele fala, nós somos iguais em tudo, até nos sinais, né, morfológicos, ele fala nem tanto, né, mas que é possível que aquilo que a gente passa na Terra ou que a gente é submetido na Terra possa sim, né, dentro de ciência e espiritualidade se equilibrar, né, no que a gente pode chamar aí na questão de harmonia, né, do corpo e da alma, tá? Fantini se mostrava agradavelmente surpreendido pela destreza mental com que o instrutor sabia colocar-lhe os esclarecimentos preciosos na cabeça faminta de luz. Caro amigo, tornou ele a inquirição, embora o assunto de que vou tratar já tenha sido objeto de consideração na palestra que mantive com o irmão Cláudio, estimaria recolher-lhe os avisos no mesmo tema. Acontece que ouvi falar de mortos e mortos cultos que atravessaram anos e anos, atormentados em zonas inferiores, antes de reconquistarem lucidez e tranquilidade. Por que não me ocorreu isso se estou efetivamente desencarnado e se sou um homem consciente das culpas que carrega? O estado de tribulação a que se refere é pertinente ao espírito e não ao lugar. Muitos de nós, os desencarnados, suportamos tempos difíceis em paisagens determinadas que nos refletem as próprias perturbações íntimas. Essa anomalia pode perdurar por muito tempo de conformidade com as nossas inclinações e esforços indispensáveis para que nos aceitemos imperfeitos como ainda somos.
conquanto não ignoremos a necessidade de burilamento que as leis da vida nos estabelecem. Somos, por agora, consciências endividadas ou expoentes da evolução deficitária ante a vida maior, carregando o dever de podar os nossos defeitos em trabalho digno e incessante. Enquanto estejamos em desequilíbrio, após a desencarnação, desequilíbrio que é sempre agravado pela nossa inconformidade ou rebeldia, orgulho ou desespero, ameaçando a segurança dos outros, permaneceremos compreensivelmente internados ou segregados em faixas de espaço, junto de quantos evidenciam perturbações ou conflitos semelhantes aos nossos, à maneira de doentes mentais afastados do convívio doméstico para tratamento justo. Então, o que Ernesto pergunta para ele aqui? Olha, eu já tive ciência que teve espíritos cultos, né, que passaram lá pelas zonas umbralinas. Então, por que eu não passei por essas zonas umbralinas se eu tenho consciência, né? Ele fala, eu tenho consciência das culpas que carrego. Isabela, boa noite, tá boa? Das culpas que eu carrego. Então, por que eu não passei por lá? Né? E ele fala o seguinte, olha, existem espíritos que conseguem estar num ambiente estável, né, que é igual ao qual eles se encontram, né, eles ainda estão em um posto de socorro, né, eles ainda estão em hospital, eles saíram apenas para essas sessões, mas ele fala para ele o seguinte, olha, tem espírito que consegue perfeitamente encarar todos os seus problemas dentro desse ambiente ao qual nós estamos inseridos aqui. Né? Então o problema não é o ambiente, o problema é o que o indivíduo está carregando, né? Então veja bem, apesar de Arnaldo e Ernesto e Evelina estarem lá com inúmeras perguntas, com inúmeros questionamentos, mas eles estão lá ainda assim de forma pacífica, né? Eles estão conseguindo lidar com esses sentimentos, com tudo que vem acontecendo agora nessa nova fase, né? Eles conseguem ali permanecer em harmonia. Mas aqueles, né, que não conseguem permanecer naquele ambiente de uma forma pacífica, eles são remetidos para esses lugares ao qual eles são afins, como os doentes mentais, às vezes, né? Hoje a gente não encontra muito isso, mas às vezes é necessário afastá-lo para um tratamento, né? Afasta-se então do convívio, né? Do todo, para que então ali possa se tratar, né? E aí ele fala, né? Enquanto estejamos em desequilíbrio após a desencarnação, desequilíbrio que é sempre agravado pela nossa inconformidade, pela rebeldia, pelo orgulho, pelo desespero, ameaçando a segurança do outro, né? Então, não é a questão do lugar, é do indivíduo. Se eu consigo permanecer no lugar, mas eu estou aqui de forma pacífica, apesar de ter os meus questionamentos, né? Mas eu não estou aqui para poder oferecer insegurança aos demais, eu estou aqui tentando me entender. Então, apesar das diferenças e das dúvidas que carrego em mim, eu consigo perfeitamente conviver no meio, conviver aqui dentro de um ambiente em harmonia, né? Agora, se eu não sei, não consigo me portar pelo desequilíbrio que eu me encontre, eu não consigo ficar junto de um determinado grupo sem oferecer um certo risco para aquele grupo, eu preciso então me afastar e me agrupar àquele mesmo grupo, né, ao qual eu sou afim, para que então nós possamos ter a mesma estabilidade, porque ali todo mundo tem entendimento. Então, tá todo mundo com confusão, com orgulho, com ódio, com rebeldia? Então, vamos ficar todo mundo nesse lugar, né? Não vamos misturar por enquanto, porque não estão em condições de permanecer juntos por enquanto, né? A gente sabe que todo mundo tem capacidade de regenerar, né? Então, é o que aconteceu com o Ernesto. O Ernesto não passou pela zona umbralina, né? Pela vibração e entendimento que ele carregava. Embora ele está ali, mas ele tem consciência. Olha, eu carrego as minhas culpas, mas eu estou procurando entender,
né? Então isso é que fez com que ali ele estivesse. E não tem passado por esses ambientes aí mais densos e mais pesados. Então vamos voltar aqui, né? Então, as ideias do castigo de Deus, razoável que as abracemos, até que aprendamos que a divina providência nos governa através de leis sábias e imparciais. Cada um de nós pune a si mesmo, nos artigos dos estatutos excelsos que haja infringido. A justiça eterna funciona no foro íntimo de cada criatura, determinando que a responsabilidade seja graduada no tamanho do conhecimento. Então, olha o que ele fala aqui, né? O Ernesto fala para ele, então as ideias do castigo de Deus, quis dizer para ele assim, então os castigos de Deus existem, né? E o mentor diz para ele, olha, razoável. Né? No primeiro momento esse entendimento é razoável, mas nós precisamos entender que cada um que está em determinada condição acha que está passando por uma punição, mas essa punição não vem de Deus, essa punição vem dele mesmo como consequência de um ato, né? Um ato que foi praticado lá atrás, refletindo como consequência. Né? E ele ainda fala aqui no final, né, que a justiça eterna funciona no foro íntimo de cada criatura, determinando que a responsabilidade seja graduada no tamanho do conhecimento, né? Ou seja, se eu conheço e ainda assim eu estou transgredindo, né, naquilo, pode ter certeza que a responsabilidade será atribuída de acordo com o entendimento que eu tinha sobre aquilo, né? Então, essas as informações aí que a gente precisa ter quando a gente pensa nessas questões de Deus com castigo, né? São apenas consequências dos nossos atos, está tudo anotado, seja coisas positivas, seja coisas negativas, né? Mas está tudo lá anotado, né, na lei de ação e reação. Então, instrutor Ribas, como definir desse modo o inferno engenhado pelas religiões no planeta? Reportemo-nos a isso com o respeito que o assunto nos reclama, porque para milhões de almas o desconforto mental a que se entregam, ao lado de outras nas mesmas condições, é perfeitamente comparável ao sofrimento do inferno teológico imaginado pelas crenças humanas. A rigor, porém, e atentos à realidade de que Deus jamais nos abandona, o inferno deve ser interpretado na categoria de hospício, onde amargamos as consequências de faltas no mundo cometidas contra nós mesmos. Fácil perceber que a área de espaço em que nos demoremos nessa desoladora situação venha a retratar os quadros mentais infelizes que criamos e projetamos ao redor de nós mesmos, né? Então, aquele inferno, né, que é dito lá nas igrejas, esse inferno de fato existe, né? Então, esse inferno já se inicia quando a gente se agrupa aqui na Terra com mentes perversas de baixa densidade, né? E nós somos remetidos, nós já sabemos disso, né? Nada mais, nada menos, para um lugar aonde a nossa consciência, a nossa conduta vai nos projetar. Ouso aprofundar-me em tantas inquirições. Não pulei aqui não, gente, vamos ver, né? Pulei não. Ouso aprofundar-me em tantas inquirições por achar-me convencido de que positivamente não mereço a generosidade com que me acolhem. Tenho desfrutado aqui uma tranquilidade que não esperava, porquanto transporto comigo doloroso problema de consciência. Uma das funções de nosso instituto é precisamente apoiar os irmãos desencarnados que surgem aqui sem qualquer prejuízo na própria integridade moral, mas carreando consigo complexos de culpa suscetíveis de arrojá-los em alterações de maior vulto.
O socorro de nossa casa faz-se tanto mais eficaz quanto mais força de fé patente a criatura na possibilidade de superação das fraquezas que nos são peculiares. A sua estrutura psicológica imunizou-o contra os delírios de muita gente boa e digna, que às vezes se obriga há muito tempo nas aflições purgativas dos grandes manicômios a que nos referimos, sanando os desequilíbrios a que se desempenham, em muitos casos por haverem dado orientações falsas ao amor de que nutriam. Então, gente, olha aí, né? Ele falando para Ernesto o seguinte: nós estamos aqui, né, para poder apoiar todo irmão desencarnado que chega, né? Então, a gente sabe, né? O Ernesto está lá cheio de dúvida, falando: olha, eu não mereço esse tratamento, né? Eu fui tratado tão bem aqui, eu sei, né, dos meus problemas, sei daquilo que eu preciso sanar e ainda assim eu recebo esse tratamento, né? Mas ele nada mais quis dizer aqui o seguinte, que o Ernesto, tanto o Ernesto como a Evelina, estão ali porque eles têm o equilíbrio do lugar, né? Não é que eles tenham o equilíbrio total, já chegaram no máximo de equilíbrio, não. Mas ali onde eles permanecem, eles têm o equilíbrio para ali permanecer. Entregou-se Ribas a ligeira pausa. Sorriu e alegou: ainda assim, apesar do seu índice admirável da resistência, o irmão não está seguro contra os resultados de seus próprios atos e deve aprestar-se a fim de ser defrontados por eles. Esclareça-me, por favor. Queremos dizer que você necessita revestir-se de calma para comparecer diante daqueles que deixou no mundo, de modo a compreender-se e compreendê-los, né? Então, olha aí, né? Para poder vir, né, em visita, para poder estar com seus entes terrenos, olha o que ele fala: você precisa revestir-se de calma para comparecer diante daqueles que deixou no mundo, de modo a compreender-se e compreendê-los. Por quê? Porque a hora que esse momento surgir, você vai precisar da compreensão seguinte: eu estou aqui como visita, eu estou desencarnado. Aqueles que eu tanto gosto e nutro por eles tamanho amor, ainda estão encarnados. E dependendo da situação que possa estar passando, eu não posso interferir. São situações que são pertinentes a cada um. Aquilo que tiver permissão para que possa levar ajuda, a ajuda será, né, permitida e será levada. Mas nós não podemos, espírito que está socorrido e amparado, não pode interferir em projeto reencarnatório do outro, né? Quando o outro está lá fazendo a prova, por mais difícil que a prova seja, né? Tá lá na escola fazendo uma prova hoje difícil, nossa, uma disciplina difícil, né? Eu posso ir lá e fazer a prova para ele? Não, porque se eu faço a prova para ele, ele não vai obter o aprendizado que ele necessita, né? Então, da mesma forma é na espiritualidade, né? Se a espiritualidade está olhando de lado, né? Ele tem essa consciência, ele não vai interferir naquele resultado, né? Então isso é questão aí de ter equilíbrio para poder ter então sabedoria. Na esfera física, muitas vezes ouvimos a afirmativa de que é preciso coragem para ver os mortos e ouvi-los. A situação aqui não é diferente em relação aos chamados vivos. De maneira geral, todos nós, imediatamente depois da desencarnação, somos levados a cursos preparatórios de entendimento para ganhar o ânimo indispensável a fim de rever os vivos e escutá-los de novo, sem danos para eles e para nós, né? Então, toda vez que o Roberto vem com uma notícia, né, por mais genérica que seja, olha, o seu ente está em entendimento. Isso tem uma grande importância, né? Se meu ente está em entendimento, meu ente pode ficar por hora andando por aqui, para lá e para cá? Não, porque
porque ele ainda está buscando esse entendimento, esse equilíbrio para que ele não possa nos prejudicar e nem nós os prejudicar, tá? Os olhos de Ernesto fizeram-se esbugalhados nas órbitas ao assinalar aquelas advertências. Lágrimas grossas deslizaram-se na face, enquanto que, como se sofresse a pressão de molas invisíveis, constrangendo-o a lançar para fora de si as ideias de culpa que remoía nos recessos da alma. Ajoelhou-se à frente do benfeitor, qual criança atemorizada, e gritou: Instrutor, segundo creio, meu delito é um só. Entretanto, é suficiente para criar muitos infernos em meu espírito. Matei um amigo há mais de 20 anos e nunca mais tive paz. Sabia-o no encalço de minha esposa, com intenções menos dignas, a espreitar-lhe os passos e atitudes. Via-o sondar minha casa em minha ausência. Algumas vezes registrei frases inconvenientes da parte dele para com aquela que me partilhava o nome. Um dia tive a impressão de surpreender nos olhos da companheira certa inclinação afetiva para com o inimigo de minha tranquilidade. E muito antes que minhas suposições se confirmassem, aproveitei o momento que se figurou oportuno e alvejei-o durante uma caçada a codornas. Atirei para acertar e, satisfeito o meu intento, ocultei-me na folhagem até que o outro companheiro, pois éramos 3 homens de entretenimento, deu alarme ao esbarrar com o cadáver. A vítima, porém, caíra ao solo em condições tais que a versão de um acidente senhoreou a convicção de todos os circunstantes. Aterrado perante o meu crime, qual me achava, aceitei aliviado a falsa interposição. Jamais, no entanto, recuperei o sossego íntimo. Ele, o homem que eliminei, era casado tanto quanto eu mesmo, e não mais tive coragem de procurar-lhe a família, que para logo abandonou a região do terrível acontecido, sequiosa de esquecimento. Esse esquecimento, contudo, não veio para mim. A morte que provoquei, como que me trouxe o temido desafeto para dentro de casa, desde a ocorrência dolorosa, passei a sentir-lhe a presença no lar. A feição de sombra invariável que me ironiza e me insulta sem que os outros percebam. Em meu círculo doméstico, reconheço-me algemado a ele, como se o infeliz estivesse mais vivo e mais forte a cada dia. Rara a noite em que não lutava com ele em sonhos, antes da cirurgia que motivou minha vinda para cá. Então acordava como se houvéssemos travado um duelo mortal, para continuar a vê-lo com os olhos da imaginação, compartilhando minha vida cotidiana. Ô instrutor Ribas, diga-me por Deus se há remédio para mim. Esperava encontrar depois da morte um lugar de punição, onde as potências infernais cobrassem de mim a falta que ocultei à justiça da terra. Entretanto, estou usufruindo uma proteção exterior que me agrava o tormento íntimo. Ó meu amigo, que será então de mim, que não mais consigo suportar a mim mesmo? Então olha lá Ernesto, né, revelando e carregando com ele uma culpa, né? Ele ceifa a vida de uma pessoa, simulou-se ali um acidente, a família mudou-se dali para fim de esquecer, mas aquele fato corroía todas as noites. O instrutor acolheu-o no regaço paternal e consolou-o. Asserena-te, meu filho. Somos espíritos eternos e Deus, nosso Pai, não nos deixará sem arrimo. Os olhos de Ribas mostravam lágrimas que não chegavam a cair. Dir-se-ia que ele, o competente orientador, conhecia por si semelhante martírio da consciência, porque longe de repreender, afagou-lhe a cabeça fatigada, que lhe abrigara sobre os joelhos e rematou simplesmente.
A justiça de Deus não vem sem apoio da misericórdia. Confiemos. E sem maior delonga, o amigo espiritual ergueu-se sensibilizado, apagou o espelho de serviço e encerrou a sessão, né? Então, o que, né, que ele nos deixa, nós encerramos assim o capítulo 11, né? Qual é o ensinamento desse final, né? Por mais, né, às vezes difícil que seja o ato, né, ele sempre vem acompanhado da misericórdia. Porém, é necessário também, né, que ao longo da nossa existência, nós ainda não vimos aqui, mas, né, provavelmente nós vamos ver, por que embora, né, Ernesto tenha tirado a vida de uma pessoa e ainda assim obteve o socorro, né, não passou pelas zonas umbralinas? Porque a gente sabe que para que a gente possa anular um ato, é necessário um outro ato contrário, ou seja, a gente anula um ato negativo com um ato positivo, né? Então, para isso, a gente precisa trabalhar na caridade e na beneficência. A gente só vai conseguir anular um ato negativo nosso diante de uma real caridade, né? Ou talvez uma caridade trabalhada por muitos e muitos anos, né? Então, provavelmente, durante toda a sua caminhada terrena, né, apesar já de carregar consigo esse transtorno, né, esse remorso do dia a dia de 20 anos, né, então, embora ele ainda leva tudo isso com ele, em algum momento ele teve merecimento e pôde alcançar, então, a misericórdia. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Ficou esclarecido esse capítulo sobre aí a experiência que Ernesto mostrou lá dentro, né, do setor psiquiátrico espiritual?